chegando então o momento da nossa última entrevista aqui do Contraponto de hoje. A gente vai receber o Martim César, ele que é músico, poeta, também escritor, e vem a Pelotas agora na sexta-feira, dia 15, para lançar o seu livro Chile e Cervantes, Duas Fronteiras do Mundo. Martim César, seja muito bem-vindo ao Contraponto. Eu que agradeço a oportunidade, sempre é bom estar nessa rádio que divulga eventos importantes e ansiedades importantes, como a entrevista que a gente viu anterior, que eu acho fundamental. Inclusive tem um grande escritor sobre essa área, que faleceu faz pouco, que era de Pelotas, que escreveu Senhores da Carne. É maravilhoso saber essa história. A gente vai estar aí sexta-feira, num evento gratuito na Biblioteca Pública de Pelotas, falando sobre a literatura e a grande obra que Aldir Garcia Chilé, um dos nossos maiores escritores, deixou. Então, estamos convidando a comunidade a comparecer a esse evento gratuito na Biblioteca Pública de Pelotas. Martim, conta pra gente como é no que tu fundou essa ideia de aproximar Chilé e Cervantes. Eu tinha um grupo chamado Caminhos de Si, que é um grupo aqui da fronteira, de Jaguarão, que a gente fez um esquete teatral, uma peça de teatro, mas também musicada. Eu fiz 10 poemas sobre personagens e capítulos da obra Dom Quixote de la Mancha, para aproximar as pessoas dessa maravilhosa e única obra, talvez a maior obra da literatura mundial. E esses 10 poemas foram alguns musicados, e a gente fazia a peça teatral com os personagens, e eu fazia o recitado e tínhamos músicos. Andamos pelo Uruguai, pelo Rio Grande do Sul, isso faz uns 15 anos, 20 anos. E então, quando agora eu fui interpretar a obra do Aldir Garcia Chilé, que é conterrâneo, eu resolvi juntar as duas obras, a grande obra do Cervantes, de Miguel de Cervantes Saavedra, e a grande obra do fronteiriço Aldir Garcia Chilé. Eu imaginei como se os personagens do Cervantes, Dom Quixote e Sancho Panza, cruzassem a Ponte Mauá e quisessem conhecer os personagens do Aldir Garcia Chilé. Aí começou essa história. Transformamos os contos do Chilé em poesia e música, com o Maurício Barcelos, que é um grande cantor do Rio Grande do Sul, e vamos apresentar quase como se fosse um teatro do encontro do Cervantes com Aldir Garcia Chilé, ou seja, dos personagens de Cervantes com os personagens do Aldir Garcia Chilé. Massa. Então, o recital acontece junto com o lançamento do livro. O recital acontece junto com o lançamento do livro. É um livro com um CD encartado, ou seja, a pessoa se comprar o livro, ela recebe o livro e recebe o recital também, recebe o recital que a gente fez, gravado ao vivo numa chácara bem na fronteira aqui de Jaguarão, uma chácara na campanha aqui de Jaguarão. Gravamos ano passado, e então a pessoa recebe o livro, começa a ler e depois escuta o material todo do show que vai acontecer aí, né? Vai acontecer na Biblioteca Pública. Nós faremos uma apresentação aqui em Jaguarão amanhã, quinta-feira, e vai vir, inclusive, alguns literatos tanto de Brasília como daqui do Rio Grande do Sul e do Uruguai. Vai ter uma mesa literária sobre isso, e depois o evento aqui em Jaguarão, gratuitamente no Teatro Esperança. E, inclusive, com apresentações de vídeos. Tem um vídeo sobre a Casa de Rio, que é sobre a Casa Aspiros, que é uma referência para quem vive na fronteira aqui. Vai ser passado pelo Jorge Passos. É um vídeo maravilhoso, vai ser de 10 minutos contando a história da fronteira. Aí em Pelotas eu teria a participação de uma apresentação antes de um cantor o Sidney Bretanha, um cantor de Arroio Grande, uma pequena abertura, e depois entramos nós contando as histórias do Chilé, ou seja, as histórias da nossa fronteira. E quando eu falo fronteira, é toda essa região de fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Martim, qual é o valor do livro? O livro está a R$60. Mas a questão nem é a venda do livro. A venda do livro é o de menos. Eu acho que as pessoas que entrarem ali para assistirem o show vão se dar conta que elas estão descobrindo as suas próprias raízes, porque o Chilé,
o grande Aldir Garcia Chilé, ele foi uma espécie de Simões Lopes Neto. O tempo vai nos dar razão. O Simões Lopes Neto passou muito tempo para ser o que ele é hoje, o grande representante da cultura gaúcha, nascido em Pelotas, e o grande representante da cultura gaúcha de um tempo e que se eternizou. E o Chilé é o grande representante desse país, que começa em Pelotas e termina ali por 33, o Melo, que é esse país que não é nem Uruguai nem Brasil, e é os dois ao mesmo tempo. Ninguém representou melhor essa fronteira de 200 quilômetros para lá e para cá do que Aldir Garcia Chilé. Ele vai ficar cada vez mais eternizado. Beleza. Qual a tua expectativa com relação ao público? Aqui em Jaguarão, eu creio que vamos ter umas 400, 500 pessoas, porque vem gente do Uruguai, bastante público uruguai. E em Pelotas, que a biblioteca comporta 120 pessoas, eu creio que eu tenho uns grandes amigos que vão comparecer, e o Chilé tem muitos admiradores. Então, eu acho que vai estar a sala lotada em Pelotas, e vai ser muito lindo. Vão ser passadas imagens de antigamente, por exemplo, de lugares como estações de trem, a ponte sendo construída, a ponte aqui, a famosa Ponte Mauá, também a questão dos barcos, dos vapores. O Chilé escreveu um conto maravilhoso, que é A Última Viagem do Vapor Rio Grande. Os vapores eram os barcos que durante 100 anos, quase 100 anos, cruzaram Pelotas, Rio Grande, Jaguarão, Santa Vitória, até Porto Alegre. Não eram as estradas que faziam a interligação, não existia praticamente estrada, era tudo por barco. E essa época ficou perdida no tempo, pouca gente sabe dessa época. Tem uma época posterior que é dos trens, que o Chilé fala também, a gente vai contar essa história, mas a época anterior dos vapores foi de quase 100 anos, e essa história a gente vai contar baseado nos contos maravilhosos do Chilé. O livro ele já está sendo vendido desde o início do ano, né? Ele foi lançado no A Voz Livre, isso, né? Isso. Eu queria te perguntar como está sendo a recepção do público, tá, até então. A gente fez agora um lançamento lá, não é um lançamento, um pré-lançamento, porque veio um escritor mexicano famoso, ganhador do prêmio Casa de las Américas, é um grande escritor, um grande poeta mexicano, e a gente fez em Porto Alegre, numa cantina. Eu estou muito feliz com a recepção, porque a gente juntou 3 artes, né? A música. Maurício Barcelos é um dos cantores mais importantes hoje do meio nativista do Rio Grande, ganhador de Califórnias. Eu fazendo os recitados e contando as histórias. E temos o terceiro integrante, que é o mais importante, que é o Aldir Garcia Chilé. Então, as pessoas, quando veem aquelas histórias sendo cantadas e contadas, elas se impressionam, porque encontram algo do seu passado, né? Todas elas têm uma história para contar. Vários chegaram para mim e contaram as histórias. O meu pai andou de trem de Porto Alegre a Uruguaiana e me contava como é que era. Eu tenho umas fotos do meu bisavô que andava de barco, não sei o que, esses vapores. Aí outro conta a história por exemplo, o Chilé fala que toda essa região aqui, quando o Papa João Paulo II foi a Melo, toda essa região aqui, o pessoal cruzou queria um milagre, eu acho, de encontrar com o Papa e melhorar de suas enfermidades, esqueci eu. E aí vem um e conta, minha mãe foi nessas excursões a Melo, naquele ano de 1988, e assim vai, as pessoas ficam embevecidas com as histórias que o Chilé contou e que nós estamos recontando em outra forma. Beleza. Martim, para quem quer começar, te ouve falar, acompanha teu recital, lê o livro, mas que ainda não leu Aldir Garcia Chilé, qual a tua indicação para começar a descobrir esse autor? Eu tenho uma indicação que, inclusive, eu vou usar na apresentação, quando eu começo a contar as histórias, né? Eu mostro muito esse livro aqui, ó. É uma coletânea de 20 contos. Aqui está a imagem que o Alfredo Aquino, que foi editor, é um pintor famoso, uma exposição em Paris, em São Paulo. Ele foi o grande amigo do Aldir Garcia Chilé, junto com o Luiz Carlos Vaz, que é aí de Pelotas, maravilhoso Vaz. E o Aquino fez essa imagem do Chilé, e aqui estão os 20 melhores contos do Chilé, segundo a esposa dele, né? A esposa do Chilé.
E eu recomendo, porque aqui tem contos maravilhosos. Alguns deles eu transformei em letra de poesia e música, e vão estar no show. Mas a pessoa começa por esse livro aqui, ela vai querer encontrar as outras obras do Chilé. Esses seriam os 20 melhores contos de Aldir Garcia Chilé, para quem quiser começar a ler Chilé. Na verdade, não vai começar a ler Chilé, vai começar a ler a sua própria história, que é a história da nossa região. Tá? A história da região de Pelotas, da Amelo, eu sempre falo que o Chilé trabalhou muito. Essas histórias, por exemplo, vamos lá, alguém que pegou o trem em Pelotas e foi até Bagé e depois Jaguarão, ou até Pedro Osório, aquela história que o Cleito Cleidir contaram naquela Maria Fumaça, o Chilé tem muitas histórias dessas aqui nesses livros. Nossa, legal. A gente tem alguns comentários? Pode. Vamos ler? Vamos. O Tiago Gonçalves de Andrades comentou que a Casa Pirós é do pai da Mafê. Isso, é do Jorge Passos, do Luiz Passos. Na chácara do Luiz Passos, o tio dela, é que foi gravado o CD esse, que está aí, as músicas, todas foram gravadas na casa do Luiz Passos, na chácara do Padrecito. E a Casa Aspiros é essa casa da Mafê, na verdade quem está morando ali é o irmão dela. É uma casa que fica no lado do Rio Jaguarão, e volta e meia a enchente vem ali e praticamente invade a casa. Por isso que se chama Casa de Rio, e virou um curta-metragem, um filme, que inclusive foi premiado, e esse filme vai ser passado, de certa forma, uma espécie de clipe antes do espetáculo aqui em Jaguarão sobre essa casa, a Casa Aspiros. A gente também tem o comentário do Alcione Silveira, que fala que o Chilé é referência nacional também com a concepção da camiseta da seleção brasileira. Sim, ele foi muito conhecido por isso. Inclusive, no dia que ele faleceu, tinha um jogo do Brasil na Inglaterra, e por esse motivo eles fizeram 1 minuto de silêncio para o Aldir Garcia Chilé, para ver como ele era conhecido. Só que ele sempre dizia, né, eu tenho fotos com o Chilé, eu acho ele maravilhoso, o humor e a magnanimidade dele, e ele dizia assim, fiz a camiseta da seleção brasileira, mas eu sempre torci pelo Uruguai, pela Celeste, para ver como ele era fronteiriço, né? A gente segue, então, o Tiago Gonçalves de Andrade dizendo que o Aldir Chilé representa os campos neutrais. Sem dúvida. Esse território que é o que eu estava falando, não é nem Uruguai nem Brasil, e é os dois ao mesmo tempo, do portunhol, né? O território que a gente entende o que o outro fala, às vezes numa palavra que lá para cima, ou para um lado ou para o outro, não entendem. Então o Chilé representa exatamente isso, o território literário do Chilé, dá para se dizer que são os campos neutrais. Beleza. Também a Casa Aspiros dizendo espetáculo imperdível. O Tiago dando salve para a Casa Aspiros. O Zé Luiz Moraes, querido, beijo para ti. Abração para o amigo Martim, está dizendo. O Tiago Gonçalves de Andrade segue falando, explicando que o batizado pelo Leandro Fortes como Solar dos Passos. Isso, Solar dos Passos, sem dúvida. Esse pessoal dos Passos, né, eles são a geração que vem depois dos Aspiros. Os bascos Aspiros vieram da Espanha, lá no norte da Espanha, nos Pirineus, quase, na fronteira com a França. Eles vieram e colocaram uma casa aqui, uma loja aqui, que foi a loja mais importante do lado uruguaio, a loja mais importante de roupas que vinham de Paris e da Inglaterra, de Londres. Então, desde a época da construção da ponte, ali por 1930 até 1970, 80, foi a mais importante loja que teve na região. Então, vinha gente do Brasil comprar, vinha gente do Uruguai comprar coisas ali. E aí, esses 3 irmãos Aspiros, eles tiveram como atendente deles o pai dos Passos, o patriarca dos Passos, o seu Ney Passos. E aí vem a origem da família Passos no Uruguai, ali em Rio Branco, e aí vai surgir essa Casa Aspiros, que está interligada com esse pessoal. Ou seja, a tradição da fronteira passa muito pela Casa Aspiros
e pelos Passos, pela família Passos, essa Luiz Passos, Jorge Passos e os filhos deles. Legal, o Thiago ainda complementa que a casa até pegou esse enchente de maio. Muita gente foi atingida, né? E aí eu tinha feito uma letra sobre isso, sobre essa casa, Aspiros, e as enchentes que vêm a Jaguarão. Felizmente, Jaguarão, mesmo pegando essas enchentes, felizmente, não foi afetada da mesma forma, porque aqui a bacia hidrográfica, ela é uma bacia que vem praticamente do Uruguai, não essa bacia que veio daqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, que foi terrível, nesta enchente. Mas a cada 10 anos, mais ou menos, uma grande enchente vem a Jaguarão. Só que, como é rio de planície, demora muito mais a subir, mas sobe igual, né? Tem todo esse drama, há todo um drama, há toda uma história de enchente no Rio Jaguarão. Inclusive, só para completar, eu conto a história do Cine Rio Branco, e eu conto essa história na apresentação, e é muito interessante, porque o Rio, no tempo do Cine Rio Branco, que as pessoas iam assistir ali, que era o cinema mais importante, os brasileiros iam para lá para ver os lançamentos, o Rio invadia a sala, mas os filmes não paravam, o cinema era tão mágico e tão importante para as pessoas naquela época, sem televisão ainda, que as pessoas arredavam as poltronas, mas botavam na parte seca e os filmes tinham que continuar. Aqueles filmes do Gardel, do Cantinflas, aqueles filmes maravilhosos. Que legal. O Zé Luiz Moraes dizendo, eu e o Alcione estaremos na primeira fila. O Zé Luiz é um grande amigo, e agradeço os dois aí. Ele sempre passa as nossas músicas, né? É um dos grandes divulgadores da nossa obra. Eu agradeço muito ele, a gentileza também. E a Rádio Com sempre está apoiando o que a gente faz em Pelotas. Obrigado. Imagina. A Casa Aspiros dando um salve para o Tiago, e o Tiago dizendo que amou a história e que a água nos forma. Beleza. Maravilha. Então, para a gente encaminhar o lançamento do teu livro, dia 15, a partir das 20 horas, na Biblioteca Pública Pelotense. Não, isso é importante dizer. A biblioteca solicitou, isso é muito importante, a biblioteca solicitou que fosse antes, como é feriado, que fosse antecipado. Então, assim, de novo, esse lançamento vai ocorrer, começa às 18 horas a parte dos livros, a parte de mostrar a obra que foi feita e falar um pouco sobre o Chile. Às 19 horas em ponto começa a apresentação. 19 horas, é gratuito, a gente está convidando para as pessoas irem às 19 horas, porque a biblioteca vai fechar lá pelas 20h30. Ou seja, que as pessoas saibam que o espetáculo dura 1h10, 1h15. Então é bem tranquilo depois de voltar para casa, mas que compareçam antes, às 18 horas ou às 19 horas no máximo, tá? Tá, mas às 18 horas é na biblioteca ou é na praça? É na biblioteca, todo o evento vai ser dentro da biblioteca. Ele está interligado à Feira do Livro de Pelotas. Agradeço ao SESC, ao Parada, por ter colocado como uma espécie de encerramento também da Feira do Livro, mas ele vai ocorrer dentro da biblioteca pública, um evento gratuito dentro da biblioteca pública. Beleza, Martim César, agradeço a tua participação aqui no Contraponto, muito obrigada, e um excelente lançamento e restal. Eu que agradeço aí a generosidade de vocês e sempre divulgando, né? Eu que sou filho de radialista, meu pai foi 30 anos radialista da Rádio Cultura aqui de Jaguarão, na frente do Rio Jaguarão, na frente do Uruguai, então eu sei a importância de uma rádio e a de vocês é referência que eu levo em qualquer lugar que eu vou. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Martim, pela generosidade. Valeu. Obrigado.